E a pauta de hoje é sobre essa enquete. Apareceu para mim no Facebook e eu achei que seria interessante fazer alguma reflexão. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Essa simbologia da opção das duas pílulas, azul e vermelha, para aquelas pessoas mais novas que desconhecem, foi retirada do filme Matrix, de 1999. Um filme espetacular. Se você não conhece Matrix, você não sabe nada sobre cinema. Então, procure assistir. E no filme Matrix, essa simbologia das pílulas é utilizada no caso azul para que a pessoa continuasse na realidade dela e a vermelha para que ela soubesse da verdade, a realidade, né, que ela desconhece, o que estava em oculto. No caso, a Matrix. E essa simbologia é uma simbologia muito legal, muito interessante, que infelizmente foi sequestrada, no caso da pílula vermelha, que em inglês seria Red Pill, né? Foi sequestrada e virou um movimento horroroso chamado de Red Pill, né? Que pegou, se apropriou da tão interessante simbologia. Mas aqui a simbologia das pílulas seria outra coisa. A enquete das pílulas aqui nesse caso foi usada para essas duas opções. Ou voltar aos 6 anos de idade com a pílula vermelha, sabendo tudo que você sabe, mantendo a sua consciência atual de hoje, ou ganhar os 10 milhões de reais. Nós vamos aqui falar sobre algo fantasioso, que não tem nada a ver com a realidade. Embora dentre dessas duas opções oferecidas pela enquete, uma delas poderia ser possível, né? Porque ganhar 10 milhões em dinheiro é uma coisa, pode ser difícil, mas não é impossível, né? É uma coisa que pode acontecer, quem dera, né? Acontecer, alguém pode te dar esse dinheiro, sei lá, é uma coisa que é possível, o que seria correspondente à pílula azul. Já a pílula vermelha da enquete, que diz: recomece sua vida aos 6 anos de idade com todo o conhecimento que você tem hoje. Isso é uma coisa totalmente impossível. Mas houve muita divisão nas respostas, né? Muitos, sem pestanejar, optaram pela pílula azul, uma vez que, né, quem não quer 10 milhões assim na conta, assim? Até porque, como eu disse, o fato de ser possível, né, e é uma coisa assim instantânea, né, as pessoas tendem a optarem por isso, por ser uma coisa mais fácil, mais viável, que digamos assim está mais possível de acontecer, né, mais ao alcance do sonho e da realidade. A grande tendência de optar pela pílula vermelha, essa que voltaria aos 6 anos, com o conhecimento que você tem hoje, seria a escolha de pessoas mais velhas. Se você tem 60, 70 anos, você preferiria 10 milhões ou preferiria voltar aos 6 anos de idade? Isso tem um respaldo, né? Um respaldo no seguinte, no desejo de viver, ter mais tempo. Já ouvi relatos de que pessoas, mesmo pessoas muito ricas, quando estão à beira da morte, dariam toda a sua fortuna para viver mais tempo. Quer dizer, adiantaria você ter 80 anos, ou seja lá quantos anos você tiver, né? A partir dos 40, 50, e você tivesse a opção de escolher entre voltar a ter 6 ou ter 10 milhões, eu não sei, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que eu preferiria voltar aos 6 anos com
todo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu vi certa feita em algum lugar a seguinte afirmação de que o elemento que nós temos mais importante e limitado e que a gente não dá valor é o tempo. Você tem X tempo de vida e você desperdiça. Você usa esse tempo como se fosse um tempo infinito. Por isso, talvez, por toda essa questão filosófica que envolve o nosso tempo de vida, é que me interessou a questão da pílula vermelha. E também relacionado a essa questão de tempo de vida, fica uma indicação de um filme chamado O Preço do Amanhã, com Justin Timberlake. Se você também não assistiu, procure assistir, que é muitíssimo interessante e aborda justamente essa questão da escassez de tempo, só que numa distopia. No filme, você nasce e vive normalmente até os 20 anos de idade. Ao chegar nos 20 anos de idade, você para de envelhecer. Olha que beleza. Só que tem um alto custo isso. A partir dos 20 anos aparece no seu pulso um contador numérico e que você está ali com um X tempo para morrer, mas pode ser reabastecido de acordo com condições. Se você trabalhar, você coloca crédito e tem mais tempo. Se você não trabalhar ou não tiver dinheiro, seu tempo do cronômetro ali acaba e você morre. Então o filme é baseado nisso aí, muito interessante. Procure lá, vá assistir. O Preço do Amanhã, de 2011. E para complementar essa reflexão com relação ao tempo, eu gostaria de trazer aqui a fala de Pepe Mujica. Ele nos deixou esse ano, ele foi presidente do Uruguai e foi considerado o presidente mais pobre do mundo, porque mesmo sendo presidente, ele era contra a ostentação, ele tinha um fusquinha que ele andava quando ele foi eleito, né, que pelo certo ele deveria ocupar o palácio, né, onde moram os presidentes, etc. E ele foi contra. Ele disse que não faria sentido ele ser presidente. Ele era um funcionário da população, estava ali para trabalhar na população, não para viver num castelo, toda pompa e circunstância, como se fosse um rei, entendeu? Então, averso a essa ostentação, a essa exploração da coisa pública, ele morava na sua casinha humilde, andava no seu carrinho, um Fusca, e em 2015 ele participou de um documentário incrível chamado Humanos, esse documentário aqui, de 2015, de Ian Arthur Bertrand, no qual ele diz uma coisa que ficou gravado em mim para sempre. Se você não conhece, eu recomendo que também vá assistir. Foi assim, embora seja uma coisa óbvia, é uma coisa que é óbvia, mas que passa batido, assim, as pessoas não se dão conta, né? O que ele disse? Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. O que acontece? Veja só como é incrível isso e importante para fazer você repensar a vida, repensar a sua relação com o tempo e com o dinheiro e com o trabalho, né? Ele disse o seguinte, que você tem esse seu tempo de vida limitado e que você troca com seu patrão querido, né? Você troca o seu tempo de vida por um salário. É isso que acontece, né? Reflita. Você passa o seu dia todo. É por essas e outras que é necessário que seja revisto a situação da escala 6x1, entende?
para benefício do ser humano. E é injusto esse sistema. Então você passa o dia todo lá da sua vida que você poderia estar lendo, se divertindo, curtindo a sua família ou a natureza, seja lá o que você quisesse estar fazendo, né? A vida é sua, né? Usufruindo do seu tempo de vida, que é um tempo limitado. Então você entrega o seu tempo de vida a um patrão, a uma firma em troca de um dinheiro. Seu salário corresponde a todas aquelas horas do seu mês que você deixou de viver para dedicar aquele tempo de vida seu. Então você vai comprar um celular, o que você faz? Você vai pagar um preço X no celular. E esse preço que você paga no celular corresponde a horas de vida que você deu ao patrão em troca do dinheiro, do salário. Pois que o celular vai ficando ultrapassado, velho, ou arranhado, quebrou a tela, ou lançaram um modelo mais novo, e aí você pega aquele celular que você trocou por tempo de vida e você joga fora. Ou seja, você está jogando a sua vida no lixo sem perceber. Você primeiro troca o seu tempo de vida por dinheiro com o patrão, depois pega aquele dinheiro, que na verdade é o tempo de vida que você gastou para ter, e você compra um bem, um item, algo. E é esse algo que você compra, você usa por um determinado tempo, depois você joga fora. Ou seja, você está jogando fora o tempo de vida que você teve. Talvez fosse melhor você não ter tido aquilo e ter vivido. Então, é isso que eu queria falar com vocês, essa reflexão sobre essa enquete que estava lá na minha página do Facebook. E aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para você e até a próxima. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until